Olá pessoal, bem-vindo ao Medialê Ensina. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueçam de se inscrever no canal, darem seu joinha e ativar o sininho para novas notificações. O assunto da aula de hoje está relacionado com o sistema renal e a sua importância no processo de filtração glomerular. Antes de falarmos desse processo, é importante ressaltar que os rins são órgãos reguladores relacionados com a homeostasia do corpo, uma vez que está associado à manutenção do balanço hídrico através do controle do volume do líquido extracelular, que vai refletir no controle da pressão arterial. Está associado também ao controle da osmolaridade, principalmente a partir da reabsorção de sódio. É importante também no equilíbrio ácido-básico. Então, em situações de acidose, os rins aumentam a secreção de íons de hidrogênio para o túbulo renal, que será excretado juntamente com a urina, ao passo que ele aumenta a reabsorção de bicarbonato de sódio. Os rins também estão relacionados com a produção de substâncias como a renina, que faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, um importante sistema associado ao controle natriurético, além da produção da eritropoetina. É um hormônio sintetizado em situações de hipóxia, que vai atuar sobre a medula óssea, induzindo a produção de mais glóbulos vermelhos, e dessa forma irá aumentar o aporte de oxigênio para os tecidos. Os rins também participam de forma direta sobre o metabolismo do cálcio e fósforo, e ainda estão relacionados com a excreção de metabólitos através da urina, lembrando aqui que o processo de formação de urina depende de 3 etapas importantes: a filtração, a reabsorção e a secreção. Os rins são órgãos retroperitoneais localizados na cavidade abdominal. Estão um de cada lado da coluna vertebral, na altura de T12 a L3. Os rins apresentam relações anatômicas anteriormente com as vísceras e posteriormente com os músculos. Note que o rim direito é inferiorizado em relação ao rim esquerdo devido à presença do fígado. Macroscopicamente, observamos algumas estruturas importantes dos rins. Os rins são envoltos por uma cápsula fibrosa formada por tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Apresentam uma região mais periférica, representada pelo córtex renal, e uma região mais interna, representada pela medula renal. Na medula renal, notam-se a presença de pirâmides renais, que são intercaladas por colunas renais. Cada pirâmide apresenta uma papila que está em íntimo contato com o cálice menor, estrutura pelo qual a urina é drenada. Todos esses cálices menores irão desembocar no cálice maior, que por sua vez desemboca na pelve e que por fim atinge o ureter. Notamos aqui também a presença do hilo, que é uma depressão pelo qual entra e sai estruturas vasculares, como a artéria renal, a veia renal e também a pelve renal. Aqui está representada de uma forma didática a unidade morfofuncional dos rins, representada pelo néfron. O néfron ele é formado pelo corpúsculo renal, que por sua vez apresenta uma rede de capilares glomerulares e uma cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, que apresenta um ramo descendente mais delgado e um ramo ascendente mais espesso, túbulo contorcido distal e ductos coletores. Podemos notar aqui também o epitélio que reveste cada um desses segmentos do néfron. O túbulo contorcido proximal é caracterizado pela presença de um epitélio simples cúbico com células em borda e escova, que são esses microvírus. Portanto, o lúmen do túbulo contorcido proximal é irregular. A alça de Henle apresenta em seu ramo delgado um epitélio muito semelhante ao epitélio dos capilares, que é um endotélio, formado por um epitélio simples pavimentoso, ao passo que em sua porção espessa, ela apresenta um epitélio simples cúbico. O túbulo contorcido distal também apresenta um epitélio cúbico simples, no entanto, sem células em borda e escova, assim o seu lume apresenta uma regularidade. Já os ductos coletores, eles apresentam uma transição de epitélio cúbico simples para epitélio cilíndrico simples.
Aqui notamos uma lâmina histológica corada por hematoxilina eosina de um corpúsculo renal, aqui representado pela estrela. Nota-se pela seta preta a cápsula de Bowman em seu folheto parietal e a seta laranja representa o espaço de Bowman. A seta em azul representa as células mesangiais, que têm uma ação contrátil. O número 1 representa o túbulo contorcido proximal e o número 2 representa o túbulo contorcido distal. Então, observando aqui em maior aumento, essas propriedades, então, do néfron. Aqui é a região medular, representando vários ductos coletores. E num aumento maior, podemos notar que ele apresenta um epitélio cúbico simples, que pode variar para epitélio cilíndrico simples. O processo de filtração glomerular consiste no extravasamento do plasma sanguíneo dos glomérulos para a cápsula de Bowman. Esse processo, então, acontece no corpúsculo renal e tem como característica ser parcialmente seletivo. Isso acontece devido à presença das barreiras de filtração presentes no glomérulo, representadas pelo endotélio capilar, que apresentam fenestras e, portanto, representam uma barreira física, onde passam somente pequenas moléculas. A membrana ou lâmina basal, que é uma camada acelular, formada por glicoproteínas carregadas negativamente, então representa uma barreira elétrica, repelindo proteínas negativas e as células do sangue. E essa última barreira é representada pelos podócitos, que são células especializadas do folheto visceral da cápsula de Bowman, que envolve os capilares glomerulares, formando fendas e, portanto, constitui uma importante barreira física. Quais são os fatores, então, que vão determinar essa filtração glomerular? A filtração glomerular depende de 3 pressões. No entanto, apenas uma é favorável ao processo de filtração glomerular. As 3 pressões incluem a pressão hidrostática dos capilares glomerulares, a pressão coloidosmótica e a pressão do líquido dentro da cápsula de Bowman. Dessas 3 pressões, a única que é favorável ao processo de filtração glomerular é a pressão hidrostática, que permite, então, que o plasma passe para a cápsula de Bowman, formando o ultrafiltrado. A relação entre essas pressões define a pressão de filtração, que é um importante determinante da taxa de filtração glomerular. Sendo assim, a taxa de filtração glomerular é a quantidade de ultrafiltrado formado por ambos os rins por unidade de tempo. Em média, é de 125 ml por minuto ou de 180 litros por dia. Isso implica que os rins realizam esse processo de filtração ao menos 60 vezes ao dia. Isso é importante para a manutenção do volume do líquido extracelular. Entre os determinantes da taxa de filtração glomerular, podemos destacar a pressão de filtração, já mencionada anteriormente, sendo que a pressão hidrostática é a favorável a esse processo, e o coeficiente de filtração, que envolve a área, dos glomérulos disponíveis para a filtração, bem como a permeabilidade das membranas filtrantes. Aqui podemos fazer uma analogia com o sistema respiratório, no qual as trocas gasosas dependem da área superficial dos alvéolos disponíveis para a troca, da permeabilidade da membrana de difusão alvéolo capilar, bem como das diferenças de pressão parcial dos gases. A pressão arterial fornece a pressão hidrostática, que impulsiona a taxa de filtração glomerular. Então, parece correto pensarmos que, se houver um aumento da pressão arterial, haverá, consequentemente, um aumento da taxa de filtração glomerular, ao passo que a redução da pressão arterial reduziria a taxa de filtração glomerular. No entanto, observamos que, na faixa de pressão arterial, que varia de 80 a 180 milímetros de mercúrio, os rins eles apresentam um mecanismo intrínseco de autorregulação e, portanto, por mais que haja flutuações da pressão arterial, não haverá modificação da taxa de filtração glomerular, que permanece constante nessa faixa. E é importante lembrar também que a regulação da
filtração glomerular está diretamente relacionada com o controle do fluxo sanguíneo renal sobre as arteríolas renais. Aqui observamos a arteríola aferente, a arteríola eferente e os glomérulos. Se houver aumento da resistência vascular da arteríola aferente, isso reduzirá o fluxo sanguíneo para os glomérulos, com resultante redução da pressão hidrostática e da filtração glomerular. Já a vasodilatação, ou seja, o relaxamento, implica no maior fluxo de sangue para dentro dos glomérulos, portanto, maior pressão hidrostática e maior filtração glomerular. Se plotarmos no gráfico a filtração glomerular em função do aumento da resistência vascular da arteríola aferente, observamos que, na medida em que aumentamos a resistência, há uma diminuição importante da filtração glomerular. Agora, se houver um aumento da resistência vascular da arteríola eferente, isso aumenta a pressão hidrostática dentro dos glomérulos, no entanto, reduz o fluxo. Isso vai aumentar a taxa de filtração glomerular. Já a vasodilatação da arteríola aferente aumenta o fluxo e diminui a pressão hidrostática, com consequente diminuição da taxa de filtração glomerular. Assim, notamos que, na medida em que se aumenta a resistência vascular da arteríola eferente, aumenta-se então a filtração glomerular. Só que é mais importante a modulação da resistência vascular da arteríola aferente para o controle da taxa de filtração glomerular. Alguns estudos indicam que as alterações na resistência vascular da arteríola eferente é importante para a manutenção da pressão hidrostática. Agora, o que vocês acham? Que a filtração glomerular ela é influenciada diretamente pela pressão arterial ou não? 5 segundos para vocês pensarem. Será que ela é linear? Não. A gente viu que na faixa de 80 a 180 milímetros de mercúrio, de pressão arterial, o rim apresenta um mecanismo intrínseco para autorregulação. Então, mesmo que haja flutuações da pressão arterial, não haverá alterações da taxa de filtração glomerular. Então, quem pensou nesse aqui, estava prestando atenção na aula. Agora, quais são os elementos envolvidos nesse processo de autorregulação da taxa de filtração glomerular? Temos, como já mencionamos, as arteríolas aferentes e eferentes, sendo que a eferente parece ser mais eficiente no controle da taxa de filtração glomerular, e um complexo chamado justa ou aparelho justa glomerular, formado aqui por essa região do túbulo contorcido distal, que tem um epitélio modificado e que está em contato com as arteríolas aferentes e eferentes, que entram aqui no corpúsculo renal. Essa região aqui de epitélio modificado é chamada de mácula densa e ela é extremamente sensível à concentração de cloreto de sódio que passa pelos túbulos renais. Sendo assim, um importante mecanismo de autorregulação renal para o controle da filtração glomerular é o mecanismo chamado de feedback ou também retroalimentação túbulo glomerular. Então, quando você tem um aumento da taxa de filtração glomerular, isso implica no aumento do fluxo tubular. Isso vai sensibilizar aquela região de epitélio modificado chamado de mácula densa. Essa mácula densa, ela detecta concentrações elevadas de cloreto de sódio. E dessa forma, ela vai enviar um sinal parácrino, ou seja, adjacente, para a arteríola aferente, que vai resultar na sua constrição. Uma vez que há a constrição da arteríola aferente, diminui o fluxo renal para dentro dos glomérulos, diminui a pressão hidrostática e, portanto, a taxa de filtração glomerular é restaurada. Outro mecanismo importante também para o controle da filtração glomerular realizada pelos rins é a partir do controle miogênico. Nesse caso, o aumento da pressão sanguínea promove um estiramento das fibras musculares lisas presentes na arteríola aferente. Dessa forma, haverá abertura dos canais de cálcio, voltagem independentes, promovendo a contração da arteríola aferente. E, consequentemente, você tem
a manutenção da taxa de filtração glomerular. Então, lembrando aqui, né, a constrição da arteríola aferente diminui o fluxo sanguíneo para dentro dos glomérulos, diminui a pressão hidrostática e, portanto, diminui a taxa de filtração glomerular, que inicialmente estava aumentada por conta da pressão arterial elevada. Agora eu separei para vocês algo importante, que é muito comum na população em geral, que é a nefropatia diabética. Então, ela vai envolver alteração nesse processo de filtração glomerular que nós discutimos até agora. Lembrando que esse processo é apenas uma única etapa do processo de formação de urina. Na nefropatia diabética, por conta da hiperglicemia crônica não controlada, haverá a formação de espécies glicadas avançadas, conhecida como AIDs, que se acumulam em importantes regiões do néfron, como nas células mesangiais, na lâmina basal, nos podócitos. E esses AIDs, eles induzem a síntese de colágeno e fatores de crescimento, que vão culminar no espessamento da membrana basal. Lembrando que essa estrutura é importante barreira de filtração, no caso, né, do processo de filtração glomerular. Isso vai implicar numa redução da filtração glomerular, porque esse espessamento da membrana comprime os capilares glomerulares. E aí você tem uma diminuição, né, do fluxo sanguíneo para dentro desses glomérulos. No entanto, haverá o extravasamento de proteínas, que podem então levar a um processo de degeneração hialina. Aqui a gente observa esse acúmulo de substância hialina, muito característico então da nefropatia diabética. Observe essa coloração aqui homogênea, né, eosinofílica, compatível então com o depósito de substância hialina. Então tem hialinose arteriolar, bem como glomerular. Então essas são as alterações histológicas características da nefropatia diabética, tudo porque houve alteração da barreira de filtração glomerular, principalmente na lâmina ou membrana basal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Lembrando que essa aula é só referente à filtração. Ainda existem 2 etapas para o processo de formação da urina, que é a secreção e reabsorção. Bom, até a próxima!